Você usará esta técnica para se dar bem no quiz, vai aprender a achar as raízes de uma equação, de cabeça. É até engraçado, mas quando descobrir como se chega na fórmula de Bhaskara, não precisará mais dela para resolver equações práticas. Acredite, fique até o final e comprove. Vamos mostrar que se isolarmos o x nesta equação obteremos a chamada fórmula de Bhaskara. Se você já sabe álgebra fundamental e produtos notáveis, certamente será capaz de entender esta resolução e usar esta mesma técnica para resolver de cabeça qualquer equação do segundo grau. Álgebra é a ferramenta matemática que nos permite fazer a manipulação de equações com o objetivo de resolvê-las. Então, ao invés de decorar a fórmula, vamos usar a álgebra para isolar o x desta equação e obter Bhaskara. O que queremos aqui é isolar x. Com aritmética você pode manipular esta equação como quiser, mas respeite a lógica algébrica. Tudo o que fizer do lado direito da igualdade obrigatoriamente terá que ser feito do lado esquerdo. Passo 1. Vamos colocar esta equação em um formato mais agradável. Vamos dividir os dois lados desta igualdade por a. Então, após o primeiro passo, nossa equação ficou assim. Passo 2. Agora vamos passar o termo que não tem x para o outro lado trocando o sinal. Ou melhor, se você precisa tirar um termo de um lado da equação para simplificá-la, lembre-se que este termo tem que ser retirado ou subtraído dos dois lados. Então, após o segundo passo, nossa equação ficou assim. Agora no terceiro passo vamos dar o pulo do gato. Vamos transformar o lado esquerdo da equação em um quadrado perfeito. Sabemos que o quadrado da soma de dois termos gera três termos. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O interessante da álgebra é que com um pouco de criatividade você pode usá-la para transformar sua equação em um formato que é conveniente para você. Observe que o lado esquerdo da sua equação se parece muito com um produto notável, entretanto está incompleto. Vamos usar essa semelhança a nosso favor e transformar esta equação perseguindo a ideia inicial de isolar x. E se completássemos nossa equação, e pudéssemos escrevê-la em um formato bem melhor onde x já aparecesse sozinho? O primeiro termo seria x. O segundo seria o segundo dividido por duas vezes o primeiro, que é o inverso de duas vezes o primeiro pelo segundo. Na prática é só desaparecer com o x e dividir o que sobrou por 2. Quando completamos o quadrado, estamos cientes que estamos criando um termo do lado esquerdo de nossa equação. Como criamos um termo do lado esquerdo, não podemos esquecer de somá-lo do lado direito. Justamente o quadrado do segundo termo, o b ao quadrado sobre 4 vezes a ao quadrado. Vamos pegar a forma que resolve nosso problema e colocar na nossa equação. Após o terceiro passo, nossa equação ficou assim. Agora no quarto passo vamos usar nossos conhecimentos em frações para simplificar o lado direito da equação. Repare que menos 4ac, dividido por 4a ao quadrado é menos c sobre a. Estamos partindo do princípio que conhece proporções e já sabe somar frações. Veja como ficou nossa equação após o quarto passo. No quinto passo vamos aplicar a raiz quadrada dos dois lados com o intuito de isolar o x e sumir com o termo b sobre 2a, do lado esquerdo, que obviamente terá que ser subtraído do lado direito da equação. Mas de onde saiu aquele mais ou menos? Sabemos que qualquer valor elevado ao quadrado, mesmo se for um valor negativo, quando elevamos ao quadrado fica positivo. Em aritmética, menos vezes menos dá mais. Portanto, quando tiramos a raiz dos dois lados para eliminar o elevado ao quadrado do lado esquerdo da sua equação, não sabíamos se a soma dentro do parênteses era positiva ou negativa. Por isso temos que considerar as duas possibilidades. Em seguida vamos subtrair b sobre 2a, dos dois lados. Após o quinto passo você finalmente chegou na chamada fórmula de Bhaskara, mas calma, você vai ver que com números fica muito mais fácil. Quando o número que ficou dentro da raiz, o chamado delta, representado por b ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c, se este delta que está dentro da raiz do lado direito da equação final for negativo, neste caso a equação não tem solução, sabemos que não existe raiz de números negativos.
No conjunto dos números reais. Caso delta seja igual a zero, a equação terá duas soluções iguais. Caso delta seja positivo, a equação terá duas soluções. Por esse motivo, delta é chamado de discriminante da equação. Vamos dar um exemplo deste método na prática. Vamos aplicar o que aprendemos neste exemplo prático. 1. Divida tudo por A. 2. Passe-se para a direita. 3. Complete o quadrado. 4. Tire a raiz dos dois lados. 5. Tente ver a solução final de cabeça. Tome cuidado na hora de completar o quadrado. Lembre-se, é só pegar o termo do passo 2 que tem x, sumir com o x e dividir por 2. Em seguida, não pode se esquecer de somar o quadrado do segundo termo, do lado direito da equação. Isso sim é matemática. Fala sério. Resolvemos a equação só com álgebra, sem macetes, sem fórmulas e sem decorebas. O nome disso é matemática, o nome disso é álgebra. Aliás, Bhaskara, Acharya, fez isso que fizemos hoje no século XII. Ele não usava fórmulas, ele usava álgebra. Neste segundo exemplo prático, podemos eliminar o passo 2. Veja como isto facilita a nossa vida. 1. Divida tudo por A. 2. Passe-se para a direita. Uai, não tem C, pule este passo. 3. Complete o quadrado. 4. Tire a raiz dos dois lados. 5. Tente ver a solução final de cabeça. Neste terceiro exemplo prático, podemos eliminar o passo 1, somente quando A for igual a 1. 2. Passe-se para a direita. 3. Complete o quadrado. 4. Tire a raiz dos dois lados. 5. Tente ver a solução final de cabeça. Exemplo prático 4. 1. Divida tudo por A. Podemos eliminar o passo 1, quando A for igual a 1. 2. Passe-se para a direita. 3. Complete o quadrado. 4. Tire a raiz dos dois lados. Interrompa. Sabemos que no conjunto dos números reais não existem raízes de números negativos, portanto essa equação não possui valores reais de x que podem solucioná-la. Este vídeo foi apenas um treinamento para o quiz. Finalmente vamos ao quiz. Você terá 30 segundos para resolver de cabeça. Primeira questão. Resolva esta equação de cabeça usando apenas álgebra. Passou C. Completou o quadrado. Tirou a raiz. Visualizou a solução. Segunda questão.
Passou C. Tirou a raiz. Visualizou a solução. Terceira questão. Dividiu por A. Passou C. Completou o quadrado. Tirou a raiz. Visualizou a solução. Quarta questão. Dividiu por A. Completou o quadrado. Tirou a raiz. Visualizou a solução. Quinta questão. Passou C. Completou o quadrado. Tirou a raiz. Interrompa. Sabemos que no conjunto dos números reais não existem raízes de números negativos, portanto essa equação não possui valores reais de x que podem solucioná-la. Quantas você acertou? Deixe nos comentários. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Esse é o canal Mestre do Quiz. Até a próxima.